Filas nos bancos de Criciúma, reclamação no INSS, investimentos do PROCON. Esse e outros assuntos que vamos abordar agora com o coordenador do PROCON de Criciúma, Gustavo Colli, jornalista que há 2 meses está na pasta desenvolvendo um excelente trabalho. Gustavo, filas nos bancos ainda é um problema para o atendimento aos clientes em Criciúma? Com certeza, principalmente em épocas de pagamento e pós-feriado ou vésperas de feriado também. Os bancos eles sabem que acumulam consumidores nessas épocas do ano, nessas épocas dos meses, né? E os consumidores reclamam bastante. Inclusive, a gente teve essa semana consumidores reclamando a respeito da fila de espera no Banco do Brasil, ali na rua Getúlio Vargas. Recebemos algumas ligações, algumas denúncias de que consumidores estavam esperando mais de 40 minutos ali na fila. Acionamos os nossos fiscais, eu juntamente com os fiscais estive no local, estive no banco e realmente constatamos que existiam vários consumidores esperando há mais de 40 minutos. E de acordo com a nossa lei, que é a 5909 de 2011, que obriga que os bancos tenham caixas suficientes para que atendam todos os consumidores, para que eles não esperem mais de 20 minutos em dias normais e 30 minutos na véspera de feriado, véspera de pagamento ou pós-pagamento ou pós-feriado, o que não aconteceu no Banco do Brasil. Fizemos um auto de infração, onde o banco vai ter 10 dias de tempo para apresentar o recurso. Esse recurso sendo aprovado pelo PROCON, sendo aceito pelo PROCON, o recurso é arquivado. Indeferido pelo PROCON, aí a gente aplica uma sanção e uma multa. E eu conversei com o gerente na oportunidade, ele disse que sabia que o PROCON iria até o local, sabia desse atraso nas filas, mas não tinha o que fazer. Então, provavelmente, o Banco do Brasil será multado. É apenas o Banco do Brasil ou os demais bancos também cometem essa infração com frequência em Criciúma? No mês passado a gente autuou a Caixa Econômica Federal pelo mesmo motivo, só que o gerente nos relatou que foi queda no sistema deles. Mas independente de queda no sistema ou não, né, o banco já tem que se precaver para que isso não ocorra. Por exemplo, a gente esteve na Caixa Econômica Federal, que foi um caso muito mais grave, porque tinha muitos clientes na fila, tinha uma reclamação generalizada, o sistema tinha caído de acordo com o gerente, só que eles não tinham o que fazer. Mas se ele sabe que geralmente pode cair o sistema, ele já tem que ter um plano B na manga. Isso não é desculpa para que deixe que os consumidores atrasem 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e meia. Então eles têm que ter o plano B. E então provavelmente esse recurso da Caixa Econômica Federal não vai ser aceito também. No momento que é feita a autuação no banco ou na empresa, eles têm 10 dias para recorrer. Indeferindo o pedido do PROCON ao cliente, quanto tempo que ele ainda pode recorrer ou ele tem que pagar? Na verdade, o trâmite funciona assim, Gentil. Quando a gente constata que houve uma infração, a gente vai até a localidade, a gente pergunta para os consumidores, a gente faz toda a averiguação. Constatada a infração, a gente emite o auto de infração, né? O representante da empresa ele assina, e a partir da assinatura do representante da empresa, eles têm 10 dias para fazer o recurso. 10 dias corridos, não são 10 dias úteis. Eles apresentando o recurso, né? O nosso corpo jurídico aqui no PROCON vai verificar se procede ou não procede. Procedendo o recurso deles, a gente arquiva. Morreu na hora o processo. Não procedendo, volta para a coordenação, né, onde eu vou fazer o meu parecer, verificando o valor da multa que a gente pode aplicar, que varia entre 3 UFIRs a 3 milhões de UFIRs. Hoje a UFIR, que é a unidade que regulamenta esse tributo, gira em torno de R$ 3,50 UFIR. Né? Nos casos de demora de fila de bancos, tá, uma multa gira em torno de 10 a 15 mil reais. Quando o banco é multado, a empresa é multada, eles podem pagar parcelados ou tem que pagar à vista em uma vez só? Geralmente, quando o PROCON faz um auto de infração e emite o boleto, eles podem parcelar, tá? Dependendo do valor da multa. Então, assim, a gente abre esse procedente, a gente abre para que todas as empresas tenham alguma maneira e tenham como pagar.
esse boleto para que não fiquem inadimplentes. Eles ficando inadimplentes, volta para o PROCON, né, e a gente escreve em dívida ativa e encaminha para a execução fiscal, onde a gente vai discutir esses valores na justiça. O mês passado, o mês de maio, né, o Banco do Brasil pagou 2 multas de aproximadamente quase R$1 milhão para o PROCON, devido à fila de banco também, que eles não aceitaram a nossa sanção, né, recorreram para a Procuradoria do Município, a Procuradoria do Município não aceitou o recurso deles e eles encaminharam, e aí a Procuradoria do Município encaminhou essa cobrança para a execução fiscal. Aí na execução fiscal ficou arrolando vários anos, foi de 2002 essas multas, tá? Ficou rolando entre mais de 13 anos, né? Mas como estava em execução fiscal, uma hora ou outra termina. Ou eles pagam ou eles não pagam. E o mês passado o Banco do Brasil, por causa da fila de banco, pagou quase R$1 milhão para os cofres públicos aqui do PROCON. Por que o senhor acha que existe essa teimosia, digamos assim? Porque eles sabem que tem multa e sabem que serão multados e ainda continuam deixando as filas crescerem. Na verdade, o que acontece na época digital, na evolução de equipamentos, todas as empresas, não somente bancos, né, eles querem terceirizar serviços. E o banco é uma das empresas que está terceirizando, não terceirizando, desculpa, os bancos eles querem eliminar custos. As empresas querem eliminar custos, né? E eliminando os custos, eles vão migrando para o digital. Por exemplo, os caixas de banco antigamente, se tu fores rever na história, um BESC da vida, tinha 10 guichês embaixo, tinha o segundo andar, tinha mais 10, tinha 20 guichês de atendimento. Hoje, um banco tem no máximo 6. Eles vão eliminando custos para faturar mais. Hoje o lucro líquido de um banco gira em torno de bilhões de reais. Então esse enxugamento é necessário para que eles lucrem, mas não é necessário para que o consumidor seja bem atendido. Então os bancos eles sabem desse problema, eles enrolam para pagar, tá? Porque eles sabem que vai demorar 10 anos, às vezes demora 5, às vezes demora 1, às vezes demora eu recebi uma multa que for questão de meses, eles já pagaram para a gente, né? Mas eles fazem justamente isso porque eles sabem que vai demorar, né? E eles são reincidentes. Então, nessa reincidência, o valor da multa vai aumentando. Só que o valor que eles lucram, né, é muito maior do que pagar uma multa, por isso que eles não fazem nada. E é por isso que a gente está estudando algumas portarias aqui no PROCON, a gente está estudando mexer em algumas legislações, para que a gente possa ser mais atuante e, no caso de uma reincidência, a gente pode fechar o banco. Bom, resumindo, o faturamento de bancos Itaú, quase 6 bilhões em primeiros 6 meses, o próprio Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal também. Aqui o PROCON ganha, entre aspas, bastante dinheiro. O senhor assumiu aqui com em torno de menos de 200 mil em caixa, hoje praticamente 1,5 milhão. Esses recursos oriundos de multas são aplicados aonde e como? Quando eu assumi o PROCON aqui de Criciúma há 2 meses, né, nós tínhamos em caixa aproximadamente R$140 mil. E devido ao nosso trabalho e ao trabalho dos antigos gestores também da Procuradoria do nosso município, o dinheiro vai caindo na conta, nós vamos recebendo esses valores. Hoje nós temos aproximadamente R$1 milhão em caixa, né? Na gestão do Duda Manente, ele aplicou o dinheiro que ele recebeu de multas na escada rolante ali no terminal. Na gestão passada do Gilberto Santos, ele aplicou R$1 milhão na reforma do Paço Municipal. E esse dinheiro que o PROCON recebe, tem uma lei, que é a lei do fundo, que gere essas multas, tá? Por exemplo, eu não posso simplesmente pegar o dinheiro e usar como eu quiser. A gente usa esse recurso para coletividade, como história, cultura, para bens coletivos, reformas onde o consumidor vai... A lei obriga até a fazer isso. A lei obriga, tem uma legislação vigente muito específica, que é a lei 4451 de 27 de dezembro de 2002, que gere justamente sobre esses recursos. Então a gente tem que usar pela definição correta do recurso. Eu não posso simplesmente usar porque eu quiser. Então tem um conselho que fiscaliza, todo o projeto ele é fiscalizado e é aprovado
pelos conselheiros, que são 9 conselheiros ao total. Por exemplo, qualquer conselheiro tem direito de fazer um projeto. Sendo aprovado, a gente coloca em prática esse projeto, tudo conforme a lei e até fiscalizado pelo Ministério Público. Vamos resumir o PROCON em Criciúma. Fiscalização. O que o PROCON realmente fiscaliza além de bancos? Uma compra, uma calça, uma blusa, um vestido, produtos. O que realmente o PROCON atua aqui, Gustavo? O PROCON, ele fiscaliza tudo que é relação de consumo final. Tem um produto estragado também? Produto estragado, por exemplo, comércio, por exemplo, hoje nós estamos na época de Dia dos Namorados, né? É uma época bem movimentada do ano. O consumidor vai numa loja e faz uma compra, se tiver um vício ou um defeito, ele tem direito à troca. Então a gente fiscaliza tudo que é de consumo final. Qualquer compra que tu vá fazer, o PROCON fiscaliza. Então a gente tem esse intuito. Agora, vale lembrar, como eu falei, Dia dos Namorados, que o consumidor que compre um presente para seu namorado ou namorado, ele não tem direito à troca se não gostar do presente. Por exemplo, se a tua namorada, a tua esposa, que é a tua eterna namorada, né, tu deres um presente para ela não gostou da cor, não tem nada que a gente possa fazer. Tá? Tem que apresentar um vício ou um defeito. Então o PROCON fiscaliza e ele defende o consumidor final de tudo que é compra, toda a negociação que é feita entre um empresário, uma empresa, um comércio e o consumidor final. Uma pergunta para o senhor. Um exemplo, eu comprei esta caneta para o meu filho. E ao chegar no veículo, vou sair do estabelecimento, constatei que a caneta estava com defeito. Eu volto novamente ao estabelecimento, proponho trocar esta caneta, só que não tem esta caneta, a mesma caneta, e nem outra. Eu tenho direito de me ressarcir do dinheiro? Com certeza. Você, por exemplo, bens duráveis, mesmo que a empresa que lhe vendeu o comércio, a loja que te vendeu a caneta, não te deu uma garantia, bens duráveis tem até 90 dias de garantia de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, se apresentou um vício, né, ele tem até 3 meses para solucionar esse vício. Tá? Se ele não solucionou na primeira vez, tu devolveu a caneta, ele tentou arrumar, retornou a caneta, não arrumou, ele tenta arrumar novamente, retornou a caneta. Se na terceira vez que deu defeito na sua caneta, aí sim, aí ele é obrigado a te dar o dinheiro de volta. Se ele não tem um produto igual, né, aí ele tem que te dar o dinheiro de volta. Se ele tiver um produto igual e tu quiseres o produto igual, tu opta pelo dinheiro ou pelo produto, mas a opção é do consumidor. Então vai um recado que o PROCON está ligado então em relação a preços e o consumidor. O PROCON está ligado em tudo, Gentil. O consumidor que tiver alguma dúvida pode ligar no 34458522. Se o consumidor estiver se sentindo lesado, ele pode entrar em contato conosco, porque o direito do consumidor com certeza é um dever do PROCON fiscalizar e atuar também nessa fiscalização.